A paz do Senhor a todos. Vamos dar início, a mais um programa. Somos todos de Jesus, Antes vamos fazer uma oração inicial, para que o Senhor venha falar conosco. Pai Santo, Pai querido, uma vez mais nos colocamos diante de Ti, em nome de Jesus, para receber, meu Deus, a Tua direção sobre a palavra que agora será proferida, Pai, para que não seja eu, mas Tu em mim, Pai, falando, meu Deus, para aquelas pessoas que estarão nos ouvindo, Pai, que a Tua palavra venha produzir o efeito desejado, Pai, para que ela adentre, meu Deus, a cada coração e que esta palavra, Pai, venha transformar, venha modificar, Pai, porque tudo quanto falarmos aqui, Pai, provém de Ti. Sabemos que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Pai. Esteja conosco, esteja na direção de tudo, abençoando a cada vida, Pai, que estará conosco. Assim pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje estaremos falando, sobre o Espírito Santo, Como receber o Espírito Santo, E saber, o benefício que nos traz, ter o Espírito Santo, Então nós vamos ver, conforme a palavra, que está no Evangelho de João, e nós vamos, inicialmente, vamos estar lendo aqui, um versículo, capítulo 14, 26, que fala sobre o Espírito Santo, E aqui diz o seguinte, é Jesus falando, nesse versículo, sobre o Espírito Santo que haveria de ser enviado a nós, Então aqui diz assim, olha, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, veja bem, Consolador é como um advogado que intercede por nós, junto ao Pai, E aqui diz que o Espírito Santo é que nos ensinará todas as coisas, Veja como isso é importante, Porque uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, ele é que vai, então, direcionar a nossa vida, Ele é que vai nos ensinar todas as coisas, E o que é necessário? É perguntar, perguntar ao Pai, a direção que deve ser tomada, o que fazer, como fazer. Sempre que perguntarmos a Deus, Ele irá nos responder, Então, é importante isto. E nós vamos ver o seguinte, que uma vez a gente tendo o Espírito Santo, não há necessidade de que ninguém nos ensine, Porque é Ele que nos ensinará todas as coisas. Então, o que é necessário para nós, É necessário que nós tenhamos o Espírito Santo, Ele, além de ser a garantia da nossa salvação, ele também será a nossa direção, Ele irá, então, nos conduzir. Tudo que nós temos que fazer é crer, Crer na palavra é crer em Jesus, Então, aqui,
e ele diz ainda mais, que vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, né? Lembrar de quê? Da palavra dele, né? E aqui no versículo 16, continuando a falar sobre o Espírito Santo, né? Então, aqui no capítulo 16, versículo 13, Jesus diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, né? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, né? Então, é ele que nos guia, né? Guiar em toda a verdade é guiar na sua palavra, né? É dar entendimento da sua palavra, né? E que nós, então, procuramos andar segundo a direção que ele nos dá através da sua palavra, né? Então, aqui no 6,45, é um versículo que diz assim, que todos serão ensinados por Deus, né? Então, é importante isso, né? Que nós não, uma vez que recebemos o Espírito Santo, nós não dependemos de ensinamentos de fora, né? Agora, o ensinamento é de dentro para fora e não mais de fora para dentro, né? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós, né? E ele, uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, ele ficará conosco para sempre, né? Então, nós sempre teremos a direção de Deus, né? A direção do Espírito, né? Então, é importante a gente, é fundamental que a gente receba o Espírito Santo, né? Eu vou só ler aqui alguns versículos que não está no Evangelho de João, né? Mas está na epístola de 1 João, né? 1 João, eu vou ler aqui só 3 versículos, né? Mas que aqui demonstra, né? Justamente isso que nós estamos falando, de que o Espírito Santo é que nos ensina todas as coisas, né? Antes, por exemplo, né? No Velho Testamento, né? Havia uma lei para todo mundo, né? Todos seguiam, né, a mesma lei, mas hoje é diferente. Hoje, o Espírito Santo nós recebemos de forma individual, né? Deus ensina a cada um de nós, porque a cada um, um é diferente do outro, né? Cada um tem um entendimento diferente do outro, cada um está num estágio diferente do outro. Então, Deus nos trata assim, um a um, né? Então, é Ele que nos ensina conforme o nosso entendimento, conforme nossa necessidade, Deus vai acrescentando, né? Então, aqui diz assim, olha, 1 João, eu vou ler aqui o capítulo 2, versículo 20, e diz assim, vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Aqui, unção do Santo é o Espírito Santo, né? Quando nós temos o Espírito Santo, ele diz que nós sabemos de tudo, né? E aqui diz no 2:27, né? Capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine, né? Uma vez que nós temos o Espírito Santo, não há necessidade que ninguém nos ensine. É Ele que vai nos ensinar, né? Nós não dependemos mais de informações de fora, né? Hoje, seguimos a direção do Espírito. É por isso que é importante, em tudo, perguntar a Deus, né? Olha, o que eu faço? Faço isso, eu faço aquilo, vou para cá, eu vou para lá, né? Então, aqui diz assim,
e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, né? E é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, aqui o apóstolo João está reforçando aquilo que Jesus tinha dito, né, no Evangelho de João, né? Ele está repetindo, né? Essa mesma palavra de que ele, o Espírito Santo, é que nos ensina todas as coisas, né? Então, é importante isto, né? Que a gente tenha, ter o Espírito Santo é ter o Espírito de Cristo, né? E nós sabemos assim, que quem virá nos buscar é Ele, né? É Jesus. Então é importante ter o seu Espírito, para que a gente, aqui ó, no 1 João mesmo, no versículo seguinte, né, 2,28, diz assim: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda, né? Quer dizer, na vinda do Senhor é para que a gente não fique confuso, né? Será que eu vou subir? Será que eu não vou subir, né? Será que eu vou estar com Jesus ou não vou estar com... Mas se nós tivermos o Espírito Santo, nós temos essa certeza de que nós estaremos com Ele mesmo, porque o Espírito dele já habita em nós, né? Então, é uma garantia da nossa salvação, né? Então, e como é que nós recebemos o Espírito Santo, né? Eu queria só ler aqui em João, no capítulo 14, o que diz, né? Aqui em João, capítulo 14, o que é que Jesus, né? Ele diz sobre receber o Espírito Santo, né? Eu vou ler aqui vou ler inclusive o 14:21, porque diz uma coisa importante, né? Diz assim, olha, Jesus aqui falando: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, quem ama ao Senhor é aquele que guarda os mandamentos, é aquele que é obediente aos mandamentos do Senhor, né? E aqui diz que é Ele que se manifestará em nós, né? Quando nós guardamos os seus mandamentos, guardamos a sua palavra, né? Então, aqui no 14:23, diz também isso, mas aqui ele diz como é que nós recebemos, né? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, os irmãos repararam como é que nós recebemos o Espírito Santo, né? É quando nós guardamos a sua palavra, né? O que é guardar a sua palavra? É ser obediente à sua palavra, né? Isso é importante, de nós sermos obedientes à sua palavra. E aí é uma promessa do Senhor, né? De que Ele e o Pai faria morada em nós, né? Morada como? Pelo Espírito Santo, né? Então nós recebemos o Espírito Santo através da sua palavra, né? As palavras de Jesus é diferente de todas as outras palavras, né? Nós já vimos lá em capítulo 6, versículo 63, né? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse
são espírito e vida, né? Então é importante para que a gente tenha vida, né? A vida, nós só temos vida em Jesus, né? Não há outro que possa nos dar a vida, né? Jesus falou lá no capítulo 10, né? Ele disse assim, olha, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, né? Então, quem é que vem para matar, né? É o inimigo, né? Mas Jesus veio para nos dar vida, né? E como isso é importante, de que forma, a gente vai ver aqui, de que forma, né, hoje, nós sabemos que o inimigo trabalha muito dentro da igreja, sabe? A gente pensa que ele está distante. Não, ele trabalha dentro da igreja, sabe? Então é importante saber isto, né? Nós temos que saber a diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? Temos que saber que no Velho Testamento não há vida, né? Vida nós só temos em Jesus, né? Ele é a vida, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? O que isso quer dizer? Quer dizer assim, olha, se eu fosse pregar o Velho Testamento, eu estaria pregando a morte, não a vida. Por quê? Porque a vida está em Jesus, né? Ele é a vida. Então é nas palavras dele que nós temos vida, né? Então a gente é importante a gente saber, né? Não só o Velho Testamento, mas nós sabemos que o mundo, ela jaz no maligno, né? Então, palavras do mundo, ela nos leva também à morte, assim como as palavras do Velho Testamento, sabe? São palavras que não têm vida, né? Se a gente se alimentar dessas palavras, vamos morrer espiritualmente, né? Então, nós temos que nos firmar nas palavras de Jesus, né? Ele é a vida. Nós não podemos esquecer disso, né? Então, as coisas, por exemplo, do mundo, né? A gente tem que se lembrar do seguinte, né? Não se alimentar das coisas do mundo, né? As palavras do mundo. Mesmo porque nós não somos mais do mundo, né? Quem afirmou isso? Foi Jesus. Ele mesmo disse. Ele disse lá no capítulo 17, 16. Olha, não, isso daqui é quando Jesus orava ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, né? Então, lá no capítulo 17, versículo 16, ele diz assim, não são do mundo, como eu do mundo não sou, né? Então, não há razão para a gente se alimentar das coisas do mundo, né? Por quê? Porque ele já nos tirou do mundo, né? Então, nós não fazemos parte deste mundo, né? O nosso mundo é ali na presença do Pai, né? A nossa morada eterna, né? É aonde nós vamos ficar definitivamente, né? Lá é o nosso lugar, né? Não é aqui é passageiro, né? E Jesus lá no 15:19, ele diz assim, olha, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, né? E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, né? É Ele que nos escolheu, sabe? Então, nós somos escolhidos do Senhor, né? Para sermos dele. E Ele já nos tirou deste mundo, né? Para que a gente não faça parte das coisas deste mundo, né? Então, as coisas do mundo, nós sabemos que o mundo jaz no maligno, né? O mundo está em trevas, sabe?
Assim como lá no Velho Testamento, desde Adão e Eva, né? Estavam debaixo do pecado, né? Todo mundo estava debaixo do pecado, né? Todos estavam em trevas, né? E quem é que está na luz, né? São aqueles que seguem a Jesus, né? Jesus diz assim: olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Então, aqueles que seguem a Jesus são aqueles que andam na luz, são aqueles que não estão em trevas, né? Mas o restante, né, andam em trevas, né? Por quê? Porque estão fora da presença de Jesus, né? Eles não seguem ao Senhor, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Justamente isso. Com que palavras nós estamos nos alimentando, né? Se é palavras de vida ou se é palavras de morte, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento. Saber que vida nós só temos em Jesus, né? Ele conquistou isso para nós, né? Através da sua morte. Ninguém mais morreu por nós, né? Para nos dar vida. Somente Jesus, né? Então, é nele que nós temos vida, né? Então, a gente sabe que Jesus, ele já orou por nós, né? Para que haja uma unidade, né? Unidade do povo de Deus, unidade da igreja, né? Então, lá no capítulo 17 mesmo, no versículo 20, a oração de Jesus, né, que ele orava ao Pai, intercedendo pelos discípulos. E aí, no meio da oração, ele também orou por nós, né? É o que diz aqui, olha: eu não rogo somente por estes, quem? Pelos discípulos que estavam com ele, mas também por aquele que, pela sua palavra, hão de crer em mim, né? Então, que somos nós, né? Que cremos na palavra do Senhor. Então, a oração, ela nos alcança, né? E com que finalidade? Aqui diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, né? Então, já há uma oração do Senhor Jesus, né? Pela unidade, né? Da igreja, né? Nós sabemos que haverá um só rebanho e um só pastor, né? É por isso que não faz sentido hoje a gente estar discriminando as pessoas em função das denominações às quais elas pertencem, né? O importante é que somos todos irmãos em Cristo, né? Como diz esse programa, somos todos de Jesus Cristo, né? Independente de denominação, né? Mesmo porque Deus não discrimina ninguém, né? Não há diferença entre as pessoas. Quando a gente olha as pessoas de forma diferente, nós estamos com um olhar carnal, né? Mas o olhar de Deus, ele é um olhar espiritual, né? É um olhar de salvação, né? Deus sempre visa o melhor para nós, né? E o melhor é a nossa salvação. Foi por isso que o Pai enviou seu Filho a este mundo, né? Quando a gente vê lá no capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, vida eterna foi o que Deus, né, tem para nós, né? Então, a gente quer... eu vou falar só aqui um pouquinho do versículo 2, por quê? Porque é importante a gente saber essa diferença entre o que é Velho Testamento e o Novo Testamento, sabe?
Jesus transformou água em vinho, nas festas, lá no capítulo, isso está no capítulo 2 de João, né? Quando Jesus transformou a água em vinho, foi nas bodas em Caná, né? A água feita vinho. E nessa festa foram convidados Jesus, os discípulos, né? A mãe de Jesus, né? E nessa festa, o que aconteceu? Quando chegou em determinado momento, acabou o vinho, né? E aí, a mãe de Jesus veio falar para Jesus, olha, acabou o vinho, né? E que Jesus fez, né? Jesus veio providenciar um novo vinho, né? Aqui é importante a gente notar o seguinte, Jesus, ele não aproveitou o vinho velho, né? E nem misturou vinho velho com vinho novo, né? O que isso quer dizer? Vinho velho representa o Velho Testamento, né? E Jesus, então, veio trazer um novo vinho. São coisas distintas, né? Que não tem nada a ver uma com a outra. Por quê? Porque o Velho Testamento não tem vida. Vida só temos em Jesus, né? É por isso que é importante a gente separar o que é velho e o que é novo, né? Então, quando Jesus ele pediu aos empregados que enchessem aquelas talhas de água, né? E os empregados fizeram isso, né? Eles pegaram lá, encheram, eram 6 talhas, né? Encheram as talhas de água e depois que elas estavam cheias, Jesus falou aos empregados, agora você vai e leva ao mestre Sala, né? E quando eles foram levar o vinho, né? Foram levar a água, só que a água já havia sido transformada em vinho, né? E levaram para o mestre Sala, né? Mas isso também tem um significado, né? Porque o vinho, ele representa o sangue, né, de Jesus, né? E a vida está no sangue, né? Água é a palavra de Deus, né? E aqui, talha somos nós, né? Quando nós nos enchemos da palavra de Deus, né? Esta palavra é que vai gerar em nós vida, né? Gera em nós vida. Então, a diferença entre a palavra de Jesus, né, e do Velho Testamento é justamente esta, né? As palavras do Velho Testamento não têm vida. Se a gente se alimentar do Velho Testamento, vamos estar caminhando para a morte, né? Vida é só em Jesus, né? Então é importante a gente ter esse discernimento, né? Tanto a palavra do Velho Testamento quanto a palavra do mundo não serve para nós, né? Por quê? Porque são palavras que não têm vida, ela não tem essa capacidade de nos levar à vida eterna, né? Aqueles que, tem um versículo que diz assim, que os que são da terra, é da terra e fala da terra, sabe? Quem são eles? São aqueles que gostam da terra, né? Só fala da terra. Mas Jesus disse, olha, eu vim de cima, né? Então, as palavras de Jesus é diferente das palavras terrenas, né? Então, palavras terrenas são justamente as palavras que não têm vida, né? Então, é importante a gente ficar, então, no vinho novo, né? É importante a gente se lembrar por quê? Porque quando a gente bebe do vinho velho, né? Nós estamos desprezando o vinho novo, né? O que é desprezar o vinho novo? É desprezar todo o sacrifício que Jesus fez por nós para nos dar vida, né? É como a gente vê lá, né, no povo de Deus, né, quando estavam no deserto, eles queriam voltar para o Egito, né?
É mais ou menos isso, né? As pessoas, Jesus trouxe um novo vinho, mas muita gente prefere beber do vinho velho, né? Despreza o vinho novo e desprezando o vinho novo, está desprezando tudo quanto Jesus fez por nós, né? Todo o sacrifício para nos dar vida. Por isso que é importante isso, estar na palavra dele, né? Reconhecer tudo que ele já fez por nós, né? Ele fez por amor a nós, né? Ele nos amou primeiro, assim também devemos amá-lo, né? E como é que nós demonstramos este amor a ele? Guardando a sua palavra, né? Guardar a palavra é ser obediente à sua palavra, é permanecer na sua palavra, não sair da sua palavra. Por quê? Porque a palavra de Jesus é a verdade. Ele é a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, se a palavra dele é verdade, nós temos que permanecer na verdade. Por quê? Porque se sairmos da verdade, vamos entrar numa mentira, né? Vamos sair da presença de Deus, né? Então, é importante conhecer a Jesus, né? Lá no capítulo 17, versículo 3, Jesus disse assim, olha, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? Então, vida eterna é conhecer a Deus, né? Nós temos que conhecer a Deus, né? Como é que nós vamos crer em quem não conhece, né? Nós temos que conhecer a Deus, né? E conhecer o Pai, nós só conhecemos o Pai através do Filho, né? Quem conhece Jesus, conhece também o Pai. Porque Jesus disse, olha, eu e o Pai somos um, né? E lá no capítulo 14, versículo 7, Jesus diz justamente isso. Olha, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e os tendes visto, né? Então, conhecer o Pai, se nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos o Pai, né? Mesmo porque lá no capítulo 10, versículo 30, Jesus diz, eu e o Pai somos um, né? Então, é importante isto. E nós sabemos, então, só repassando aqui, que vida somente em Jesus, né? Ele conquistou o direito de nos dar a vida, com a própria morte ele conquistou isso para nós, né? Nós sabemos que nenhum outro fez isso por nós, né? Então, Velho Testamento, não há vida, a vida é só em Jesus, né? Nós não podemos comer do fruto do Velho Testamento, né? Porque o Velho Testamento nos leva à morte, né? Lá, Adão e Eva comeram de um fruto que levava à morte, né? E nós temos que ter esse cuidado, né? De não estar comendo desse mesmo fruto, né? Por quê? Porque comendo desse fruto que nos leva à morte, nós estamos aquilo que o Senhor já fez por nós, né? Então, de forma que palavras do Velho Testamento, palavras do mundo, né? Nós devemos nos distanciar, né? Porque são palavras que nos levam à morte, né? Palavras terrenas, que eu disse ali, lá no capítulo 8, né? Versículo 23, diz assim, Jesus falando, né? Aos judeus, né? Olha, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo, né? Então, Jesus também não é deste mundo, assim como nós também. Se ele não é deste mundo, nós também não somos, porque nós seguimos a ele, né? Então, nós somos como Jesus, né? Jesus diz aqui no 3,31, diz assim, aquele que vem de cima é sobre todos, né?
é ele, né? Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos, né? E Jesus falando aos judeus dizia assim, ó, e não quereis vir a mim para terdes vida, né? Porque eles viviam em trevas, viviam na escuridão, né? Jesus está dizendo aqui, ó, e vocês não querem vir a mim para ter vida, porque se não vier a mim, não tem vida, né? Então, Jesus, nós sabemos que ele é a vida, né? Ele é a luz do mundo, né? A luz do mundo, Jesus diz, olha, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Então, é importante, quem é que anda na luz? Somos nós, né? Que seguimos ao Senhor Jesus. Mas o mundo ainda anda em trevas, né? Ainda estão debaixo do pecado, sabe? E nós sabemos que todo aquele que peca, ele é servo do pecado, né? Está nas mãos do inimigo, né? Mas nós já fomos libertos, né? E Jesus diz aqui, ó, no 5:24, olha, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, né? Somos nós, né, que cremos, quem ouve a minha palavra é aquele que crê, né, na palavra do Senhor Jesus, dá ouvido à sua palavra, né? É aquele que pratica a palavra de Deus, né? Então é importante que a gente faça isso para ter vida, né? Nós já vimos aqui, eu tinha anotado aqui alguns versículos, mas sobre o Velho Testamento nós já falamos, né? Outra coisa que era bom ressaltar é que a gente ouve muito, né, dizer que nós somos filhos de Abraão, somos filhos de Davi, mas a gente tem que atentar para o que Jesus disse, né? Jesus disse, olha, antes que Abraão, né? Jesus disse, antes de Abraão, eu sou, né? Então, nós somos de Jesus, né? Nós não somos. Quem é descendente de Abraão, né? São aqueles descendentes carnais, são os judeus, né? Mas nós somos diferentes, né? Se Jesus, ele é antes de Abraão, né? Ele não é um descendente carnal de Abraão, sabe? Nós também não, porque nós cremos em Jesus, né? Nós somos filhos de Deus e não filhos de Abraão, né? Somos filhos de Deus. Ele nos fez filhos, né? Nos deu esse direito de sermos filhos de Deus, né? Aos que creem no seu nome, né? É o que está lá no capítulo 1, versículo 12, né? Uma coisa bem rápida que eu queria colocar aqui, que o Senhor tem colocado no meu coração, né? Para não julgar, né? Não julgar as pessoas. Nós estamos vivendo aí um momento político, né? A gente sabe, né? E em que vários candidatos se apresentam, né? Mas o importante é assim, né? A gente não julgar e também não induzir as pessoas a julgarem, né? E às vezes a gente faz isso com uma facilidade tremenda, né? Quando a gente fala, o que você acha de fulano de tal, né? Aí ele vai dar a opinião dele sobre, né? Ele vai julgar, né? Então, uma coisa que nós não devemos fazer, né? Por quê? Porque Jesus também não julgou e não condenou, né? A gente vê aquela mulher que foi pega no ato do adultério, né? E os judeus trouxeram essa mulher à presença de Jesus, né? Eles queriam saber o que é que Jesus ia falar, né? Eles queriam Jesus sabia da intenção deles. Eles queriam, estavam induzindo Jesus
a fazer um julgamento, né? Vamos ver o que Jesus acha, né? E eles disseram assim, olha, pela lei de Moisés, essa mulher, ela tem que morrer apedrejada. E que tu acha, né? Falando para Jesus, né? Mas Jesus não abriu a boca, sabe? Jesus, ele não julgou e não condenou aquela mulher, né? De tanto eles insistirem, Jesus disse, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra a ela, né? Aí foram todos embora, porque todos, né, estavam debaixo do pecado, né? E a mulher ficou só lá. E Jesus pergunta para a mulher, e aí, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Não, ninguém. Eu também não te acuso, né? Vai e não peques mais. Quer dizer, ela tinha pecado, mas Jesus não condenou ela pelo pecado, sabe? Nem condenou aqueles que queriam atirar pedra e nem condenou a mulher que pega no ato de adultério, né? Então é importante isso, né? A gente não julgar e não condenar, né? Tem uma outra passagem do cego de nascença que os discípulos falam para Jesus, olha, quem pecou? Os pais pecaram ou ele pecou para que nascesse cego, né? Aí Jesus falou, olha, nem os pais pecaram, nem ele pecou, né? Mas foi assim para que nele se manifestasse a glória de Deus, né? E Jesus curou aquele cego. Então é importante isso daí, né? A gente não está julgando, não está condenando ninguém, né? Porque a gente recebe muitas informações, muitos vídeos, né? Eu nem abro assim, às vezes é coisa de político, né? E a gente quem está certo, quem está errado. Olha, nós não somos desse mundo, né? Deus não nos chamou para cuidar deste mundo, sabe? Nós levamos e falamos das palavras da vida eterna, né? Assim como Jesus, né? Jesus dava testemunho da verdade. Jesus disse assim, olha, eu para isso nasci e para isso vim a este mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todos aqueles que são da verdade, ouvem a minha voz, né? Dão ouvido à minha voz, né? E quem são os da verdade, né? Os da verdade são aqueles que seguem a Jesus, né? Por quê? Porque Jesus é a verdade, né? E nós seguimos a Ele. E seguindo a Ele, nós somos também da verdade, né? Amém, irmãos? Então, hoje, nós vamos ficar por aqui, né? Se Deus quiser, até a próxima, né? E que Deus abençoe a todos, né? Vamos agradecer ao Senhor por este momento, por estas palavras, né? Vamos orar, né? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, pela tua palavra que nos deste, Pai, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Oramos, Pai, para que a tua palavra dentre aos nossos corações, que ela produza o efeito desejado, Pai, que nós possamos estar sempre diante de ti, na tua presença, aprendendo sempre, Pai. Nos guarde, nos proteja, meu Deus, de todo mal, de toda palavra, Pai, que não provém de ti, Pai. Esteja na direção das nossas vidas, esteja na direção de tudo. Abençoa, meu Deus, a cada um que aqui está nos ouvindo, que estão aqui reunidos, Pai, com esse propósito de conhecer mais a Ti, de conhecer mais da Tua palavra, Pai. Abençoa a todos, é o que nós pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, até a próxima, se Deus quiser.